sexual de crianças e adolescentes. O tema é delicado e ganha força com o Maio Laranja, mês dedicado à conscientização sobre o problema. Segundo dados da Secretaria Municipal da Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos de Campinas, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, o município registrou 305 ocorrências de violência sexual referentes a crianças e adolescentes, o que significa um caso a cada 29 horas. Lamentável esse dado. No programa, a participação da secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos de Campinas, Vandecleia Moro. Bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada por atender a CBN, secretária. Olá, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Secretária, eu queria começar perguntando para a senhora justamente sobre a importância em se falar sobre esse tema. É um tema, claro, que nós não gostaríamos de ter que falar sobre isso. São casos terríveis, casos tristes, mas de fato falar sobre esse problema, e também por isso a prefeitura fez o lançamento desse site, né, desse hot site sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, é a forma mais eficiente de combater esses casos, né, secretária? Lilian, de fato, a informação é o melhor caminho. Então, nós buscamos não deixar passar esse mês em branco, não deixar que essas informações se perdessem. O objetivo do site é exatamente isso, concentrar o maior número de informações possíveis para que as pessoas, tanto profissionais, possam ter e entender quais os fluxos quando se trata de violência, e também as pessoas, os cidadãos possam entender como fazer denúncia, como identificar a violência. Como você disse, é quase 1 dia e meio uma criança em Campinas sofre esse tipo de violência. Esses dados são muito sérios e precisam ser trazidos à luz. Temos que discutir e conversar para encontrar caminhos para diminuir esse número, até que nós possamos dizer que erradicamos esse tipo de violência. Secretária Vandecleia Moro, muito bom dia, aqui é o Flávio Paradella. E um assunto como esse, a gente fala de tema delicado e triste, né? De ter que noticiar que a cada 29 horas tem um caso sendo registrado em Campinas. E ele é de difícil investigação, né, secretária? Acontece entre 4 paredes, geralmente dentro da casa, dentro da família, né, dessa criança. Então, como conseguir coibir uma situação como essa, secretária? Flávio, realmente, infelizmente, a maioria dos casos, aqui segundo os dados, nós temos que a maioria dos casos acontece dentro de casa. O agressor, na maioria das vezes, é o pai. Então, nós estamos falando de algo que acontece entre 4 paredes. Por isso é preciso se conscientizar. Se houver suspeita ou mesmo que haja prática, temos que ter a denúncia. Infelizmente, nós não conseguimos estar em todos os locais, não conseguimos ter olhos em todos os locais. Por isso, essa parceria com a comunidade. O site foi criado com esse objetivo, para que as pessoas possam estar atentas, possam conseguir identificar esse tipo de violência e fazer a denúncia. A secretária, a gente está falando aqui, né, o Maio da Laranja, especificamente sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas infelizmente a gente sabe que outros tipos de abuso, outros tipos de violências também são comuns. A gente teve aqui em Campinas recentemente aquele caso terrível daquele garoto que foi encontrado amarrado dentro de um barril. Esse caso, inclusive, ainda está em andamento, a prefeitura investiga, inclusive, se houve alguma falha internamente, né, esse processo ainda está em andamento, mas o fato é que hoje existem também, de acordo com dados da sua secretaria, mais de 300 crianças entre 0 a 18 anos que estão abrigadas, ou seja, que precisaram ser afastadas de suas famílias ou responsáveis por conta de algum tipo de violência. E de fato é isso, né, secretária? A violência contra criança e adolescente ainda é muito comum no Brasil. Existe uma cultura por trás disso, né? Infelizmente é comum, nós queremos mudar essa realidade
E para que isso mude, Lilian, como você falou, a gente está fazendo, nesse caso específico, não podemos comentar mais sobre o caso, mas nós podemos comentar os desdobramentos, o que nós estamos fazendo para que violências como essa não continuem a acontecer. Como você disse, são mais de 300 crianças que estão no serviço de acolhimento. E aí nós temos 3 níveis de serviço. Quando vai para acolhimento é porque tudo já que havia de ser feito, todas as tentativas de reintegração, de poder ajudar essa família, fracassaram. Então, essa criança tem que ser tirada do lar e colocar sobre o acolhimento. Mas nós hoje temos mais de 3.000 famílias atendidas pelo CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O CREAS atende especificamente quando há casos de violência de gênero, violências sexuais ou quando essa criança ou adolescente já pode retornar à família. Por isso, o investimento, nós entendemos dessa forma, o investimento na proteção básica, no antecedendo, prevenindo para que essa violência não aconteça é muito importante. E, secretária, ainda com base nesses números, a gente está falando de entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, em meio a uma pandemia, em meio a uma coisa extremamente gritante, que é, né, essas crianças estarem fora da escola. E por que a gente cita isso? Porque por muitas vezes é na escola que um professor, um monitor consegue identificar, porque vive, né? Convive com essa criança todos os dias. E de repente, até me arrepia, de repente aquela criança vem calada, muda totalmente o comportamento. E a gente pode estar falando de subnotificação, e os números são grandes, 29, né? A cada 29 horas. A gente pode estar falando até de uma subnotificação por causa da pandemia, dessa ausência das crianças nas escolas. Os números, eles estão muito parecidos com o do ano passado, mas nós temos até fevereiro. Se nós formos analisar os dados, maio, junho e julho, nós tivemos um registro muito baixo. E isso coincidiu bem quando nós estávamos naquele auge da pandemia do ano passado, em que não havia ainda muita orientação e muitos serviços acabaram se fechando e parando. Aqui na assistência social, apesar de todas as fases que nós estamos enfrentando, inclusive na fase vermelha, os serviços continuaram em atendimento. Então, os CREAS não pararam o atendimento, os CRAS também continuaram seus atendimentos. Então, a gente acredita que esse número esteja agora mais próximo da verdade. Mas aí, Flávio, quando você me fala da escola, de fato, a gente tem um grande parceiro na escola. A escola que faz parte do sistema de garantia de direito, é lá que a gente consegue, muitas vezes o professor, o educador, ele consegue ver, porque a criança fica mais tempo em casa, e qualquer mudança no comportamento que eles conseguem identificar. Então, esse retorno às aulas é muito importante para que a gente também possa qualificar se há ou não essa violência. Secretária, eu queria falar, que a senhora falasse, na verdade, um pouco sobre os sistemas de denúncia, né? Porque eu vou voltar nesse ponto que eu acho muito importante, né? A situação de garantias de direitos de crianças e adolescentes, ela é de toda a sociedade. Claro, existem os pais, os responsáveis, a escola, mas todos nós temos obrigação de olhar por essas crianças e adolescentes que são tão vulneráveis, né? O caso do menino do barril, inclusive, ele só chegou ao fim porque um vizinho denunciou. Esse menino ainda poderia estar sofrendo esse tipo de tortura, porque eram torturas, até hoje. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco como é que as pessoas podem denunciar, quais são os meios e os canais mais eficientes para as pessoas que tiverem algum tipo de suspeita, e também que a senhora explicasse um pouco sobre o Conselho Tutelar, porque as pessoas imaginam que, por exemplo, faz uma denúncia no Conselho Tutelar, no dia seguinte a criança é retirada da família, e não é bem assim que as coisas acontecem. Queria que ela só explicasse um pouco sobre esse processo. Lília, a primeira coisa que nós temos que chamar para nós é essa responsabilidade. Não existe, se há alguma suspeita, um vizinho, como houve, o vizinho suspeita de alguma violência, não existe aquela frase, não é problema meu. Sim, é problema nosso. Quando falamos de violência contra criança e adolescente, é problema nosso. Nós temos que chamar essa responsabilidade. Então, o primeiro passo, se houver suspeita,
não é, a gente fala suspeitou de algum caso de violência, pode usar o telefone que é o Disque 100, que é o Disque Denúncia, Disque Direitos Humanos. O Disque 100 recebe essa denúncia e encaminha para toda a rede de proteção para que haja um retorno. E também pode entrar em contato direto com o Conselho Tutelar. E quando a gente fala do Conselho Tutelar, ele faz parte de uma rede de proteção. O Conselho Tutelar recebe a denúncia, mas quando a gente fala, como você falou, não é só denunciou para o Conselho Tutelar, eles vão lá e retiram. Não, é feito todo um estudo, até porque o objetivo é preservar a família. É só em casos extremos, quando já a violência é de fato constatada, que essa criança é retirada. Mas o acolhimento é a última opção. Então, o Conselho Tutelar recebe a denúncia, faz visitas nos locais, ele demanda da prefeitura, do poder público, serviços como CRAS, CREAS, CAPS, ele demanda atendimento para aquela família, para que possa, então, verificar e aí tomar outras providências que se for o último caso, que é o acolhimento. E, secretária, até para a gente entender também toda essa rede, né? Em um momento que se tem uma denúncia, e a gente está falando de exploração sexual, mesmo o abuso físico, né? A violência contra uma criança. A senhora mesma citou, tem a secretaria, tem o Conselho Tutelar, tem outras entidades dentro desses órgãos públicos, mas também tem a investigação de polícia civil, tem um momento, né? Se estamos falando de uma exploração sexual e violência, é polícia militar que vai ao local, ou a guarda municipal. Como integrar tudo isso e conseguir dar andamento integrado a todos esses entes? Cada ente é autônomo. O Conselho Tutelar, ele tem a sua autonomia, ele tem suas prerrogativas. Por isso, Flávio, que o fluxo é muito importante. Quando a gente fala em fluxo, é saber cada um qual a sua responsabilidade e quais os caminhos para ser feito. Então, sabemos que o primeiro caminho é a denúncia. Primeiro caminho é que a população, as pessoas denunciem a violência e depois disso vêm os outros serviços que, conforme o caso, vão ser atendidos dentro da assistência, dentro da saúde, através da segurança pública, o poder judiciário. Então, todos os entes se envolvem, mas o primeiro passo tem que haver a denúncia. Secretária, e aí agora falando um pouco sobre o perfil, né, das pessoas que cometem esses terríveis casos de abusos, acho importante a gente falar sobre isso também, porque existe às vezes um mito de que são pessoas desconhecidas, distantes, que se aproveitam de uma situação ali que a criança está sem tanta supervisão para abusarem dessas crianças, mas não é bem assim. Queria que falasse um pouco sobre esse perfil, porque na maioria dos casos, de fato, são pessoas conhecidas da família e também, infelizmente, esses casos ainda cometem mais meninas e meninas mais novas. Lília, infelizmente, esse retrato não é apenas de Campinas. Na maioria dos casos, quando a gente vai identificar o agressor, eu tenho aqui o dado de 43 dos casos registrados é o pai. Depois vem uma pessoa desconhecida, mas depois do pai, então a gente tem o primeiro agressor é o pai, depois é uma pessoa desconhecida e depois nós voltamos para o padrasto. Ou seja, são pessoas de dentro da casa, de dentro da família. E como você falou, 60% das violências são contra meninas. E a gente está falando de crianças, não estamos nem falando de adolescentes, de 0 a 12 anos. São meninas que mais são violentadas na nossa cidade e são dentro de casa. Por isso que, quando o Flávio falou da educação, quão importante é nós termos esse apoio, essa base, para que denúncias sejam feitas. Porque quando a gente fala de adolescente, ele já tem a própria fala, ele consegue reproduzir. Mas quando falamos de criança, muitas vezes a criança nem consegue entender que aquilo é um tipo de violência, não consegue reproduzir. Mas na escola ela consegue dar os sinais de que algo está errado. E também um dado que eu acho que é importante nós dizermos, que foi feita a análise de janeiro até agora, 60% dos casos de denúncias de violência são contra crianças e adolescentes. Isso é muito grave. É muito grave. Por isso a importância de conscientização do que é essa violência e de como denunciá-la. Nós temos em mente que 60% de todos os casos de violência em Campinas contra criança e adolescente é algo que a gente não pode aceitar e deixar passar. Temos esse mês com esse objetivo de conscientizar, de incentivar que as pessoas chamem para si a responsabilidade e façam as denúncias.
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos aqui de Campinas, Vandecléia Amor, muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender aqui a CBN Campinas e também falando, infelizmente, de um assunto tão grave e que a gente tem que se conscientizar mesmo e tem que denunciar. E é triste, né? Triste, mas a gente acho que vai conseguir como sociedade, secretária, conscientizar sobre essa situação e em algum momento resolver, como a senhora disse, chegar lá, tentar erradicar essa situação. Muito obrigado, viu, secretária? Eu que agradeço, Flávio. É um tema muito espinhoso, mas que nós temos sobre ele, não podemos nos calar. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Lília, é um prazer. O Flávio sempre acompanha pelas manhãs, essa voz acompanha a gente há muito tempo, então é um prazer falar com você aqui. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, tá aí a secretária conversando com a gente, são 10 horas e 55 minutos.